Bom, vamos falar sobre a poupança, a modalidade de investimento talvez mais acessada pelos brasileiros, pelo fato de ser prática, ela é isenta de IR, mas o fato é que ela rende pouco, embora seja um rendimento de uma segurança relativamente elevada, o rendimento é um pouco baixo, se você for comparar com algumas outras modalidades de investimento. Mas se o teu horizonte de repente for menor para poder usar essa grana um pouco mais, com prazo um pouco mais reduzido, ele pode sim ser uma boa modalidade de investimento. E como é que funciona a poupança? Vou colocar aqui na tela só para a gente poder acompanhar junto essa linha de raciocínio, né? Deixa eu colocar aqui uma canetinha. Quanto que rende a poupança hoje? Ela rende 70% da Selic. Isso se a taxa Selic for até 8,5%. Isso é a regra nova da poupança. Então, 8,5% ao ano, e ela está subindo. Ela vai passar aí no final de 2021, ela já vai passar dos 8,5%. E quando ela passar desses 8,5% ao ano, significa que ela vai passar a render a poupança 0,5% ao mês. Então, vamos citar aqui um exemplo. Vamos imaginar que a nossa Selic estivesse a 5% ao ano. Isso aqui só para exemplificar. Como a regra é 70% da Selic, 70% de 5% dá 3,5% ao ano. Então, se a Selic estiver em 5% ao ano, significa que a poupança vai render 3,5% ao ano. Legal, então ela está agora. Vamos supor que ela estivesse em 8%, praticamente no teto, né? A Selic, o governo foi lá, o Banco Central divulgou a ata dizendo que o Copom definiu a Selic com 8% ao ano. Esse 8% ao ano, 70, então você vai ter 5,6% ao ano. Ah, então agora extrapolou 8,5%, não importa, 9, 10, 20% ao ano na Selic, você vai ter o rendimento na poupança de 0,5% ao ano. É assim que funciona. Oficialmente, é 70% da Selic mais a TR. Mas o que é a taxa TR, a taxa referencial? Essa taxa TR ela vem da década de 90, lá de 1991 para ser mais claro, não cabe a gente entender os meandros disso. Mas só para a gente entender o seguinte, naquela época o governo queria desindexar a economia, faz parte do Plano Collor, né, uma das Plano Collor 2, se eu não me engano, e eles criaram essa TR. Só que desde 2007 ela está zerada, porque as nossas taxas de juros eram muito baixas de 2017 para cá. A Selic agora está crescendo, talvez a TR saia do zero, mas desde 2017 ela está no zero. Significa então dizer que, como a poupança rende 70% mais a TR, 70% da Selic mais a TR, a poupança rende 70% da Selic. Então a Selic subindo, se ela chegar em 8,5%, até 8,5%, eu digo que em torno de 8,5% é onde a poupança rende mais. Por quê? As taxas de juros no geral vão estar muito próximas de 8,5% e a poupança vai estar a 70% daquilo, que é o equivalente a agora 0,5% ao ano, né? É 0,5% ao mês, capitalizado que dá 6,16% ao ano, muito próximo do 8,5%. Agora, quando a taxa de juros começa a crescer demais, se a taxa de juros, que é a Selic, chega em 15%, o que vai acontecer? A poupança vai ficar parada em 6,16%. E com a taxa Selic a 16 ao ano, só exemplificando, você vai ter investimento que vai te gerar um rendimento de 14, 13%. E isso dá o dobro da poupança, que vai continuar em 6,16, que é aquele 0,5% que a gente vê todo mês que está colocado aqui, ó. Então, só para a gente ter essa noção, conforme muita gente pode pensar, né? Não, agora a taxa de juros subindo vai ser excelente para mim. Se a Selic chegar em 20% é bom, porque eu garanto que eu vou ter 0,5% ao mês na minha poupança, que vai dar mais ou menos aí 6,16% ao ano. Só que quando uma Selic estiver, por exemplo, a 20%, como a gente já teve isso, 20% ao ano, você vai ter rendimento, investimento que você vai render 20% ao ano, próximo disso, e a tua poupança vai continuar com isso aqui, ó, 6,16% ao ano. Então, talvez não seja o melhor dos investimentos, sem contar que a poupança ela só capitaliza no final do período.
Então, se você investe no dia primeiro, ela só vai te gerar juro, esse 0,5% ao mês, no maior caso, a partir do dia primeiro do mês seguinte. Agora, se você coloca num outro investimento, Tesouro Direto, por exemplo, ou qualquer um outro fundo de IDI, ele já vai te rendendo o juro dia a dia. E é claro, você tem que pagar IOF se você tirar no final antes dos 30 dias, mas você está tendo um rendimento maior. Então, nesse caso, pode sim acabar compensando você sair da poupança. Mas a gente agora já sabe pelo menos os detalhes da rentabilidade, de como funciona a poupança.